As suas crenças que foram desenvolvidas até os 12 anos de idade são responsáveis por todo o sofrimento que você tem hoje na sua vida. Zombie Apocalypse. Salve, aqui é o Igor e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 sabotagens que seu cérebro usa e que te impedem de alcançar os seus objetivos. E o mais legal desse vídeo é que depois que você sai daqui você já vai saber como lidar com essas sabotagens. Inclusive, a terceira sabotagem, ela é como se fosse uma maldição inquebrável de sofrimento. É foda, velho. E eu mesmo só fiquei sabendo dessas sabotagens porque eu tava lendo alguns livros sobre mentalidade, tá ligado? E aí eu acabei percebendo várias sabotagens que eu tinha na minha vida e como isso está presente na vida de quase todo mundo. Então é isso aí, você tem que aprender essas paradas, senão você tá lascado, meu amigo. Você é louco, a vida é um jogo mental. Primeira sabotagem, zona de conforto. O seu cérebro ele faz uma coisa chamada homeostasis, que basicamente é algo que faz você agir, pensar, se comportar de maneira consistente com o que você disse e fez no passado. E aí, por exemplo, se no passado você agiu, pensou e se comportou de uma maneira que trouxe resultados ruins, significa que no presente você vai fazer a mesma coisa e você vai ter os mesmos resultados. Ou seja, você não vai aprender com seus erros. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. É que nem o Einstein disse, insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Todos os seus hábitos de como você pensa, age, se comporta, estão armazenados no seu subconsciente. E se você parar para pensar, toda vez ou quase toda vez que você tenta sair da zona de conforto, você sente medo, insegurança, preguiça. E aí o seu cérebro também começa a inventar um monte de desculpas e te dá um monte de argumentos bem convincentes para te impedir de sair da zona de conforto, para você não fazer ele gastar energia construindo um novo hábito, um novo comportamento, ou para não sentir dor mesmo. Por exemplo, aquele exemplo lá, você quer perder peso, só que aí você fica dando a desculpa de todo esse fast food, toda essa correria, eu acabo não tendo tempo para cuidar da minha saúde. Ou outras como, hoje em dia é muito difícil uma pessoa não ficar gorda, eu odeio passar fome, não quero perder as coisas boas da vida, vou morrer sendo gordo, não importa o que eu faço, não vou emagrecer, coisas desse tipo. E às vezes é um argumento tão convincente que tu fala, caraca, isso aí é tipo aquela redação pro Enem. E às vezes essas desculpas, esses argumentos são até verdadeiros, mas a questão é, se uma desculpa é verdadeira, ela deve ser superada e não contada, tá ligado? Tipo, se você não tem tempo mesmo, vai lá e usa umas técnicas de produtividade, sei lá, se vira. E aí você tem que ficar sempre atento, porque o seu cérebro ele tá sempre que você está saindo da zona de conforto, ele vai mandar essas desculpas, esses argumentos para fazer você voltar para sua zona de conforto. Uma coisa que me ajuda a fazer isso é pegar um diário e anotar as desculpas que você está tendo para ficar na zona de conforto em alguma área da sua vida. Você começa a questionar essas desculpas. Por exemplo, aquela desculpa lá, não importa o que eu faça, eu nunca vou conseguir emagrecer. Você vai lá e pergunta, tem alguma pessoa que era muito gorda e já emagreceu? Aí você vai ver que tem um montão de gente que já fez isso. Ou perguntas desse tipo para quebrar esse argumento, essa desculpinha da sua mente tá tentando te botar na zona de conforto. E aí é bom tomar cuidado com a zona de conforto, porque se ficar muito tempo na zona de conforto, ela pode virar uma rut, que é tipo quando você tem um comportamento, um hábito não produtivo e destrutivo que é muito difícil de quebrar. Tipo ficar assistindo Netflix por horas todos os dias. Bem, gente, agora vamos lá. Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Quem quer? Outra forma que sua mente, o governador, tenta te sabotar é que ela tenta te limitar a sua capacidade de conquista. E de acordo com um cientista chamado Tim Noakes, a sua mentalidade ela tem um papel fundamental na hora de correr. Por exemplo, a pessoa que corre maratona, chegou uma hora que ela pensa, esse aqui é o meu limite absoluto, não tenho mais energia, minha perna tá doendo, minha canela tá doendo, então eu vou parar. Mas isso é só uma mentira do cérebro da pessoa para impedir que ela corra mais. E eu tô lendo um livro chamado The Willpower Instinct. E nesse livro tem um estudo sobre esse assunto e eles descobriram que quando a pessoa está correndo e acha que alcançou o seu limite máximo, na verdade o corpo dela ainda aguenta muito mais, ela tem muito mais energia do que ela acha, os músculos delas ainda estão normais e aguentam muito mais intensidade. Essa sensação de alcançar um limite máximo é só um sinal que o cérebro manda para o corpo da pessoa para ela diminuir a intensidade, para ela não se arriscar a saúde e se machucar, mas ela ainda consegue muito mais do que ela acha que consegue. E aí algo semelhante acontece nas outras áreas da vida, tipo intelectual, profissional, conjugal, por aí vai. As pessoas geralmente têm a tendência de ter objetivos menores do que aqueles
objetivos menores do que aquilo que elas... As pessoas geralmente têm a tendência de ter objetivos menores do que aquilo que elas são realmente capazes. E para resolver qualquer área da sua vida, você precisa de 4 coisas: aumentar a tolerância à dor, preparação, perseverança e superar os seus limites. Por exemplo, você é uma pessoa mais intelectual e aí você lê vários livros. E aí o máximo que você leu foi 100 páginas em um dia. Então vai lá e lê 130 páginas, tá ligado? Ou sei lá, você tá fazendo 100 flexões em 30 minutos. E aí vai lá e supera esse seu recorde. Aumenta de 5 a 10% a mais do que aquilo que você acha que é o seu limite máximo por semana. Outro exemplo, o máximo que você ganhou em um mês foi 10 mil reais. Você vai lá e tenta ganhar mais, tipo 15 mil, 20, 30, 40 e o céu é o limite. Enfim, o governador só vai conseguir te parar se você der ouvidos às mentiras, historinhas que ele conta para te impedir de alcançar mais na sua vida. E se você está gostando do conteúdo desse vídeo, faz o favor e deixa um like aí. Não demora nem um minuto para fazer isso, só clicar no botão do like e já era. Caraca, falando em like, acabei de lembrar de um canal que eu tinha chamado Igor Gamer, canal de Minecraft, era muito zica. Terceira sabotagem da sua mente, programação da sua infância. Dos 6 aos 12 anos de idade, as suas crenças mais importantes são formadas, são sedimentadas. A crença sobre quem você é, as suas capacidades, sua autoimagem, caráter e qualquer coisa relacionada a você, ao seu indivíduo. Essas crenças elas vão te afetar pro resto da sua vida se você deixar. E muitas dessas crenças elas são desconhecidas pela racionalidade, porque 10% da sua mente é a parte racional e 90% é a parte do subconsciente. Então a maioria dessas suas crenças que você tem, elas estão no seu subconsciente. As suas crenças que foram desenvolvidas até os 12 anos de idade são responsáveis por todo o sofrimento que você tem hoje na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo só para você entender. O nome dele não é esse, mas bora chamar ele de Luiz. Luiz era um cara que ele tinha horário para entrar no trabalho dele, mas não tinha horário para sair. Ele era um exemplo como funcionário, ele era muito comprometido, muito dedicado e era extremamente trabalhador. Mas mesmo com todas essas características, o salário dele não era proporcional ao seu esforço. Ele ganhava bem pouco. E ele mesmo disse, em todos os lugares que eu trabalhei, eu carregava a empresa nas costas. E aí, como ele se sentia muito desvalorizado, ele acabou criando a própria empresa. Ele acordava junto com o sol e só ia dormir de madrugada quando ele tivesse terminado de fazer a última entrega. E quando não tinha um funcionário para dirigir ou para carregar alguma coisa, ele ia lá e fazia o trabalho dessa pessoa. Ou seja, ele carregava a empresa nas costas de novo. E apesar de todo o seu esforço físico e mental, ele só tinha dinheiro para pagar a maioria das suas contas. Mas tinha umas que não dava para pagar e aí elas ficavam atrasadas. Isso aconteceu porque do 0 aos 12 anos de idade ele teve experiências que plantaram crenças limitantes no subconsciente dele. Por exemplo, quando ele não se esforçava bastante para fazer as coisas que a mãe dele queria, ela ia lá e brigava com ele fisicamente e emocionalmente. Quando ele estava brincando, a mãe dele falava para ele parar de brincar ou descansar e para ele cuidar da casa ou dos irmãos deles. Porque pra ela, ele já era quase um homem formado. E ele só tinha 7 anos. A mãe dele também contava uma história de uma formiga pra ele. Que era tipo uma formiga que trabalhava de sol a sol. Que tinha uma vida muito dura e não tinha descanso nenhum. Trabalhava todos os dias do ano. Enfim, eu acho que já deu pra você entender, né? E aí, pra você resolver esse problema, eu recomendo que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre crenças limitantes. E eu também recomendo que você leia um livro chamado Poder e Alta Performance. Essa programação da sua infância também faz você viver as mesmas situações de dor ao longo da sua vida, como se realmente fosse uma maldição. Deixa eu te dar um exemplo. Aquelas mulheres que falam que homem não presta, que homem é tudo a mesma coisa, farinha no mesmo saco. Muitas mulheres falam isso porque elas já foram traídas, tá? E isso provavelmente aconteceu porque na infância delas, o pai delas provavelmente traiu a mãe delas. E aí elas acabaram criando a crença limitante de que homens não prestam, que são farinha no mesmo saco. E aí quando você tem uma crença, é só uma questão de tempo para ela acontecer na sua vida. E aí o resultado disso é que na vida adulta elas só vão conseguir atrair homens que realmente não prestam e que traem. Homens que traem porque provavelmente na infância deles, o pai deles traiu a mãe deles. Cara, esse plural aí acabou comigo, hein, velho. E aí o que acontece? Eles criaram uma crença limitante de traição. E aí quando chega na vida adulta eles vão lá e fazem o que? Eles traem. E isso que acontece. E aí pra resolver esse problema você tem que quebrar essa crença limitante da sua infância. E nesse caso eu acho que uma boa forma de fazer isso é perdoando a pessoa que começou isso tudo. Tipo, sei lá,
Se sua mãe traiu seu pai ou seu pai traiu sua mãe, perdoa eles, porque foi o sentimento de ressentimento que criou essa crença limitante. E aí você tem que perdoar para acabar com essa crença. E segue aquela frase bíblica: temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E outro motivo pelas pessoas passarem pelas mesmas situações de dores na vida são os vícios emocionais. Esses vícios emocionais eles são criados da seguinte forma: na infância da pessoa tem várias situações e emoções que são repetidas várias vezes ou que causam muito impacto emocional. Situações e emoções tipo abandonar, dificuldades financeiras, humilhar, frustração, medo, angústia, tristeza e por aí vai. E é isso aí, gente. Toma cuidado com a zona de conforto, o governador tentando te limitar e a programação da sua infância. E agora comenta aí embaixo quais insights você teve e como isso está presente na sua vida. E que no final do vídeo tá aparecendo um vídeo para você assistir, que o YouTube tá recomendando. Assiste lá e é nóis. Até o próximo vídeo.